Nesta aula eu vou mostrar como criar uma Web API na ASP.NET Core para expor um serviço RESTful que vai gerenciar produtos. Então nós vamos criar um projeto usando o padrão Web API e criar uma Web API que vai gerenciar informações de produtos. Para isso eu tenho que definir o meu serviço. Tá? Então, como exemplo, eu vou definir e vou criar um serviço RESTful, ou seja, que é aderente ao padrão REST, que vai gerenciar informações de produtos. Então, vou definir um produto, e vou definir algumas propriedades como ID, nome, preço e categoria e vou gerenciar essas informações. Então, a nossa Web API ela vai expor os seguintes métodos. Então, a primeira coisa a fazer é você definir o objetivo do teu serviço, o que ele vai fazer. Então, eu vou, nesse serviço, obter uma lista de produtos. Tá? Então, vou usar o método GET e vou usar a URI relativa, que vai ser o mapeamento que eu vou usar no meu serviço. Então, /API /produtos. Tá? Então, é através da URI relativa que eu vou acessar o meu recurso exposto pelo serviço. Então, eu vou obter uma lista de produtos, obter um produto pelo seu ID, vou usar o método GET e a URI /API /produtos e o ID que eu vou passar na URI. Vou permitir a criação de um novo produto usando um post, usando a URI /API /produtos. Vou atualizar um produto existente usando o método HTTP put /API /produtos e vou passar o ID do produto. E para deletar, da mesma forma, vou usar o método delete usando a URI /API /produtos e passando o ID do produto. Então, essa aqui é a visão geral do meu serviço, a Web API, que é aderente ao padrão REST. E para fazer isso, eu vou criar um projeto no Visual Studio, E nesse exemplo, eu não vou usar um banco de dados, eu vou trabalhar com objetos na memória. Então, eu vou definir um modelo de domínio, que vai ser uma classe produto. Vou criar um repositório que vai manter uma lista de produtos na memória. Vou definir uma interface, que eu vou chamar de produto repositório, e a respectiva classe produto repositório que vai implementar essa interface. Aqui, essa interface e essa classe são usadas para implementar o padrão repositório. Depois eu vou definir o meu controlador. Então, o padrão repositório, ele foi descrito pelo Martin Fowler. E, segundo a definição original, o padrão repositório ele vai intermediar entre o domínio e as camadas de mapeamento de dados usando uma interface de coleção para acessar os objetos de domínio. Exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, no nosso exemplo, o cliente vai enviar uma requisição, o meu controlador vai receber e ele vai acessar o repositório. Então, o repositório é uma coleção de objetos produtos que está na memória. E a implementação que eu vou usar para criar um repositório, eu não vou usar o Entity Framework Core, nem vou usar banco de dados. Eu vou definir isso na memória. Vou criar uma interface e uma classe que vai implementar essa interface. Na outra aula eu vou mostrar a utilização do Entity Framework Core. Certo? Então, feito isso, vamos iniciar a implementação. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Vou criar um novo projeto. Vou definir aqui um ASP.NET Core Web Application. Vou colocar aqui, Produtos Web API. Vou selecionar o template Web API, que ele vai criar aqui um controlador para um serviço RESTful, que seja aderente aos padrões REST. Então, vou usar os verbos HTTP para acessar, sem autenticação, sem suporte ao doc. Então, ele já criou o projeto e eu vou trabalhar aqui. Note que como eu já comentei, eu só tenho a pasta controllers com o controlador padrão que ele usa, que eu poderia até excluir esse controlador aqui, que eu não vou utilizá-lo, tá? Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou definir um repositório. Então eu vou definir aqui uma pasta. Só para organizar, eu vou chamar essa pasta de models. E nessa pasta eu vou definir meu modelo de domínio, eu vou definir uma classe produto, E essa classe produto, ela vai
eu vou definir propriedades que representam as informações do meu produto. Então, ó, prop, tab, né? Tab, ID do produto, né? Depois prop, tab, depois eu vou definir o nome desse produto, prop, tab, eu vou definir a categoria e depois eu vou definir o preço. Uma classe bem simples para mim mostrar, exibir serviços do meu produto. Vou gerenciar essas informações. Agora, né, eu poderia criar uma outra pasta aqui chamada repositório e definir a interface e a classe concreta que vai implementar essa interface. Então, eu vou fazer tudo na mesma pasta, tá? Para ficar mais simples. Então, vou incluir agora um novo item. Eu vou definir uma interface. Você sabe que a interface, ela não tem implementação. Ela é um contrato que define métodos que quem for utilizar a interface deve implementar. Então, eu vou definir os métodos que eu quero que o meu serviço exponha. Tá? Então, eu vou chamar produto repositório. E produto é a convenção de nome usado na plataforma .NET para interface, começa sempre com a letra I. Ele vai criar uma interface, então essa interface ela vai ter que ser pública. E aqui eu vou definir as assinaturas dos métodos que eu quero expor no meu serviço. Então eu já defini isso, né? Então eu quero obter uma lista de produtos. Então para obter uma lista eu sempre uso um enumerable de produto, que vai ser uma lista de produto que eu vou chamar de getAll. Então esse é o primeiro método que eu quero expor, retornar todos os produtos. O outro método, ele vai retornar um produto. Então ele vai ser só um get e eu tenho que passar o ID desse produto e ele vai me retornar um produto. Tá vendo? Aqui ele retorna uma lista e aqui ele retorna um produto. Agora eu vou eu vou definir um método que vai adicionar um produto. Eu vou chamar de add. E esse eu tenho que passar um produto, né? Eu vou chamar de item aqui. Mais fácil. Poderia chamar de produto, mas item é mais fácil de digitar. Então agora aqui vai ser um método post, né? Que eu vou usar quando eu implementar lá no controlador. E aqui ele vai adicionar um produto. Tá? Então agora eu vou definir um update que vai permitir atualizar um produto. E finalmente, para remover, eu vou dar um remove aqui. Vou passar o ID do produto e pronto. Está definido os métodos do meu serviço. É esse que eu quero que seja exposto no meu serviço. Então eu tenho que implementar isso aqui na minha classe concreta. Retornar todos os produtos, retornar um produto pelo ID, adicionar um produto, atualizar e remover. Os dois primeiros vão usar get, são consultas, adicionar é post, atualizar é put e remover é o respectivo delete HTTP. Então agora eu vou, na mesma pasta model, definir aqui, criar uma classe que eu vou chamar de produto repositório, onde eu vou definir os meus produtos. Essa classe aqui, ela tem que implementar a interface produto repositório. Deixa eu recolher aqui. Então, ó, ele está me alertando que eu tenho que fazer as implementações. Então, eu vou mandar ele implementar. Tá vendo? Ele já implementou os métodos, depois eu vou definir o código. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de implementar os métodos, eu tenho que criar produtos. Como eu não estou usando o banco de dados, eu vou criar esses produtos na memória. Então, eu vou criar aqui uma lista de produto, uma lista de objeto produtos, né? Que eu vou chamar de produtos. Meu teclado está na hora de trocar. Então eu vou ter uma lista de produtos, eu vou definir também aqui uma variável que vai me permitir gerenciar o ID desse produto. Vou chamar nextID, vai ser igual a 1. Tá? E aqui no construtor
eu vou criar um construtor aqui. E aqui eu já vou usar o método add do meu repositório. Então eu vou dar um add. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo produto. E aqui, ó, eu já tenho acesso às informações do meu produto. Ó, o nome, a categoria e o preço. Então, ó, o ID eu vou gerenciar de outra maneira, né? Então, o nome, eu vou incluir o nome aqui. Depois eu vou definir a categoria, que é string, e depois o preço, né? O preço vai ser um double, eu tenho que colocar um M aqui para indicar isso. Vai ser assim, tá? Nome, categoria, preço. Então eu vou incluir alguns objetos aqui, então eu vou copiar e colar para não ter que ficar digitando tudo isso aqui, tá? Então aqui eu vou, pronto, já incluí aqui 1, 2, 3, 4, 5 produtos, né? Refrigerante, sucos, condimentos, sucos e o preço, tá? Muito bem, agora vamos à implementação dos métodos. Tá? Para adicionar um produto, eu vou fazer o seguinte. Aqui no item eu poderia colocar produto, ficaria mais pertinente. Mas eu vou deixar item que é mais fácil digitar, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, no método add, ele vai incluir produto. Eu estou usando esse método aqui, ó, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o item for nulo. Se ele for nulo, então não tem jeito de eu incluir. Então eu vou dar lançar uma exceção que o argumento passado não foi correto. Agora, se o item, ou seja, se o produto for válido, então eu vou lá no item, que é o produto, né? Pego o ID dele e deixa eu ver como eu defino o nome da variável aqui. Pego essa variável, ó, e incremento ela. Tá? Por isso que eu não coloquei o ID aqui. Eu estou trabalhando em memória, tá? Não é, se eu for, quando eu usar o Entity Framework, isso vai ser gerenciado pelo banco de dados. Aí, ó, eu tenho a instância da minha lista de produtos aqui, eu dou um add e incluo o item no meu produto. E retorno esse item. Então aqui está para incluir um produto, tá? Estou fazendo isso na memória, tá? Agora, para retornar um produto, eu estou recebendo o ID, ó, recebi o ID, então eu vou lá em produtos, né? Dou um find, é uma coleção, né? Eu estou usando um método da collection, estou usando aqui uma expressão lambda, produto, o ID dele tem que ser igual ao ID que eu estou passando ali. Ele vai me retornar esse produto pelo ID. Ele localiza, né, procura aqui na lista, verifica se qual o produto que é igual ao ID que eu passei e retorna. Para retornar todos os produtos, simplesmente eu retorno a lista, né? Eu estou trabalhando com a lista em memórias, então basta dar um retorno na lista. Para remover, é bem simples. Eu dou um produtos, uso o verbo do remove all da coleção, né? E aí eu vejo assim, ó, todos os produtos, cujo ID é igual ao ID passado ali. E para atualizar, aí eu tenho que fazer a mesma verificação que eu fiz para incluir, né? Então eu vou copiar e colar. Para atualizar, eu tenho que passar o produto. Então, se o produto for diferente de null, aí basta eu fazer o seguinte: a atualização ela é um pouco mais assim, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir um index aqui e vou procurar esse produto lá na minha lista. Find index. Tá vendo? Ele vai procurar o elemento que coincide com a condição que eu vou definir aqui. Então vai ser esse produto que eu vou chamar de P, né? Vai para
o ID desse produto tem que ser igual ao ID do item que eu passei, que eu estou passando. Eu estou querendo atualizar o produto. Então eu tenho que ir lá na memória, localizar o produto que eu tô querendo atualizar, né? Aqui é... Assim que eu localizar o produto na memória, eu vou verificar se ele é diferente de... Se ele não encontrar, significa ele vai retornar -1, né? Então eu vou retornar false. Esse produto não existe, tá? Não foi possível atualizar. Caso contrário, eu vou remover o index, né? Vou remover o produto anterior e adicionar o novo, o atualizado. Porque como eu estou trabalhando na memória, né? Eu não tenho nada no banco de dados. Eu tenho um produto na memória. Como que eu vou atualizar isso aí na memória? Tenho que remover da lista, eu tenho uma lista de objetos na memória. Eu tenho que remover aquele objeto com os dados anterior e repor pelo novo produto com os dados alterados que eu quero que substitua aquele produto que já existe, tá? Então a lógica é essa aqui. Aí eu vou retornar true, significa que ele retorna um boolean, né? Ó. Tá? Então se ele tentar localizar o produto, não encontrar, ele retorna false, não atualizou. Senão ele remove aquele que ele localizou e coloca esse que eu estou passando com os dados atualizados. Então está aqui o meu repositório implementado, certo? E agora, na próxima aula, eu vou implementar o controlador. Então, até agora, até o momento, eu tenho definir a minha classe de domínio, a minha interface, o meu produto repositório. Então, o meu repositório está definido. Agora eu vou definir o controlador para ele atender as requisições. Tá? Então, até a próxima aula.